Olá, você que nos acompanha aqui no YouTube. Sejam bem-vindos a mais um Florescendo. E sim, gente, mais uma vez nós estamos com a mesma roupa, porque a gente tem coragem de estar juntos. E hoje nosso tema vai ser coragem. E o que é coragem? A virtude da coragem, né? A coragem é o amor que tudo sofre facilmente por causa de Deus. Muitas pessoas pensam que, para sermos corajosos, é preciso que nos sentimos com coragem, mas não. Às vezes é com medo que enfrentamos os maiores desafios. Deus não nos dá a coragem de uma única vez. Ao contrário, Ele vai nos dando aos poucos. Por isso, quando iniciamos o caminho, nos sentimos temerosos e inseguros, mas Deus nos fortalece e nos encoraja de acordo com o nosso caminhar, para que não percamos a coragem para continuar. E eu pergunto para vocês, meninas, ter coragem é estar imune ao medo? Com certeza não. O medo é algo que o próprio Deus também colocou em nós, né? Porque é bom ter medo, porque a gente tem medo, por exemplo, de atravessar a rua sem olhar para os dois lados. Sim. Então, é algo que Deus colocou em nós. Até Jesus teve medo. Então, e Jesus teve a coragem de abraçar esse sofrimento por amor a Deus, por amor a nós, amor por esse plano de salvação. Mas Jesus também teve medo, Jesus também chora e pede para Deus que, se fosse possível, para afastar dele aquele cálice, mas vendo que teria que beber daquele cálice, corajosamente e amorosamente abraça esse cálice doloroso que trouxe a nossa salvação. Então, com certeza não. É aquela frase clichê, né? Ai, tá com medo, vai com medo mesmo. Né? E é isso. Acho que muitas vezes a gente tem muito medo daquilo que a gente não tem controle. Né? E a coragem eu tenho medo porque não tá no meu controle, mas eu sinto coragem porque eu sei que Deus está nesse controle, né? Eu acredito que, como a Júlia disse, né? O medo, ele é importante, sim. Mas nós não podemos ser covardes, né? Sim. Ter medo, em certo ponto, é até saudável, né? Porque a gente vai meio cauteloso naquilo que nós vamos fazer. Mas é importante que o medo não nos paralise. A partir do momento que o medo nos paralisa, né? Nos impede de seguir adiante, principalmente nos desejos de Deus, né? Que nós olhamos aquilo e falamos, não, Deus, aí já é demais pra mim. Eu vou ficar aqui mesmo. O Senhor procure outra pessoa por aí. Eu acho que aí o medo já não é mais um medo saudável, vamos se dizer assim. No episódio passado, a Lu disse que é mais fácil a gente conseguir entender as coisas com exemplos. Então, hoje a gente vai falar um pouco da história de Judite, que tem um exemplo muito grande de coragem. Para iniciarmos falando sobre a história de Judite, né? O rei, né, da época estava ali tentando tomar várias nações, né, porque ele acreditava que ele devia ser cultuado e deveriam cultuar ali os deuses dele, fazer, vamos se dizer, fazer aquilo que ele queria, né, que ele ia mandar em todas as nações ali. E ele chegou em Israel, e por ser uma cidade pequena, né, um lugar pequeno, ele achou que seria muito fácil ali conquistar aquele território dessa forma. Ele mandou o seu general, né, o Holofernes, ir até lá essa nação, e o povo dali acreditando ali no Deus que nós acreditamos hoje, o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, bateu o pé e falou assim, não, aqui não, aqui o inimigo não tem poder, aqui vocês não vão tomar não. E aí, né, de uma forma para intimidar, né, aquele povo, eles fizeram ali barricadas para que não pudesse chegar alimento, nem água, não chegasse ali, né, o necessário para que aquele povo pudesse sobreviver, para que ali na sua fragilidade, né, na fome, ali nas suas necessidades físicas e fisiológicas, o povo pudesse desistir dessa ideia e falar assim, não, tudo bem, o senhor rei aí, o senhor ganhou. E foi dessa forma, e passou-se ali 5 dias, já com esse processo todo, o povo já não tinha mais água, já não tinha mais alimento, o povo começou a regar, né, falar assim, não, começou a tentar Deus, né, falar, não, Deus, se o senhor realmente existe, então mande que esse povo, que parem de fazer isso e tudo mais, e chegou até Judite, né, essa história, e Judite foi ali com toda a sua coragem, disse assim, parem de ser covardes, Sim. né, não acreditam no Deus ao qual nós servimos. E foi quando Judite ali falou assim, não, vou ter uma atitude. Mais do que ter fé, é preciso ter atitude. É preciso ter obras, né?
Então, Judite ali se revestiu de ouro e prata e foi-se ali, né, com toda a sua astúcia, com toda a sua coragem, com toda a sua bravura, foi ali ter o encontro com o Holofernes, que era o general que estava comandando aquele exército, né, que queria invadir ali a mando do rei. Ela foi ali, passou-se ali vários dias com ele, jantando, conversando e tudo mais, até que ela teve a oportunidade de embebedou, né, esse general e tudo mais. E ela conseguiu pegar a cabeça dele e trazer de volta pro povo. E ela falou assim, todos vocês fiquem aí em frente, né, à cidade, e que ao amanhecer colocaremos a cabeça do Holofernes, para que todos possam ver, né, que nós vencemos. E ali o exército acho que já estava disposto a invadir, porque viu que o povo estava enfraquecido, né, com fome e tudo mais. E foi quando esse povo, o exército ali se deparou com o general, com a cabeça do general deles, né? Aí exposta lá em cima, assim. E ali se encheram de medo, né? Falou assim, quem é essa que invade o nosso exército ali, né? Com tanto poder que nós achamos que nós temos, né? Quem é essa que se desbravou, teve a coragem, né, de vir até nós e fazer tal coisa. Então, ali eles ficam com medo e acabam recuando. E, para mim, Judite é um exemplo de muita coragem, né? De uma grandiosa coragem. Ali, como prefiguração da Virgem Maria, ela mostra para nós que é preciso, muitas vezes, ter atitude. Eu acho que é esse o empoderamento que as mulheres de hoje em dia precisavam ter, esse empoderamento de Judite. Não que nós vai sair cortando a cabeça de todo mundo por aí. E detalhe, ela estava ainda vivendo o luto de ter perdido o marido dela. Exatamente, era viúva, né? A coragem dela foi tremenda, né, que ali, né, não recuou. E quantos de nós, né, hoje, se viessem testar a nossa fé, viessem ali testar se nós realmente acreditamos em Deus, nós talvez recuaríamos, né? Acho que é dessa coragem que nós precisamos, da coragem que, assim como a Bia leu no começo, da coragem que é o amor que topa tudo por Deus, né? Na palavra de Deus vai dizer que o amor, ele lança fora todo medo, né? E eu vejo, assim, que na história de Judite, não só o amor pelo aquele povo, mas o amor também por Deus. Sim. Fez ela... Não, vamos adiante, olha o que vocês estão fazendo, vocês estão se afrouxando aqui. Não vamos testar Deus, não. A gente tem que continuar, né? O máximo que a gente pode acontecer é perder, então a gente tem que fazer o quê? A gente tem que se dispor. E olhando para a vida hoje, o medo nos paralisa muito, né? Em muitas coisas, né? Em muitos aspectos, assim. E quantas vezes a gente perdeu de fazer algo para Deus, quantas coisas a gente perdeu, quantas pessoas a gente perdeu, porque o medo nos paralisou, né? Até mesmo assim, a gente que já tem uma caminhada, ou as pessoas que já vivem em grupos de orações, essas coisas, às vezes fica, será que é Deus mesmo que falou? E fica naquela coisa e perde a graça, né? Em Santo Agostinho vai dizer que tem o medo da graça que passa. E quantas vezes a gente perdeu essa graça, quantas vezes a gente não foi buscar. Eu conheço um testemunho de uma pregadora que é engraçado, acho que vocês já devem ter ouvido. E essa pregadora fala que ela estava no metrô com um monte de livro, assim, e ela sentiu de falar para a pessoa e não falou. E aí começou um negócio muito assim, porque muitas vezes a gente escuta aquilo que Deus fala, mas a gente não tem coragem, a gente tem medo, né? E olhando para a vida de Judite, em quais situações do cotidiano devemos ter a coragem de Judite? Todo dia, né? Eu acho que é todo dia. O nosso levantar e trabalhar em todas as ações, né? Às vezes, assim, Deus nos pede essa coragem. Às vezes, as pequenas coisas, mas que às vezes são difíceis de fazer. Às vezes, levantar cedo é difícil. No nosso dia a dia, principalmente na nossa relação com Deus, né? Assim como a gente falava sobre a coragem de Judite em ter aceitado, né? E ter confiado que, tipo, com certeza Deus falou no coração dela que ela deveria fazer isso. Sim. E pensando assim, se Deus falasse pra mim, você deve ir lá na onde os caras tá dando tiro e falar pra eles que eu amo eles, você acha que eu ia? Eu acho que eu não ia, não. Por que não, Não, porque eu já passei por situações que eu quase enfiei debaixo do asfalto, assim, pra pessoas não me verem. E nesse ponto que eu acho que, principalmente eu, não teria a coragem, né, de desbravar, assim, principalmente o inimigo, né, de olhar frente a frente e falar do Deus que eu acredito.
é muito confortável pra gente, dentro da igreja, falar de Deus, né? Pessoas que não vão se levantar e falar assim, não, é isso, isso e isso, eu não acredito nisso que você tá falando. É muito confortável pra gente. Difícil é você sair do seu conforto, né? E ter a coragem de falar, de pregar o nome de Deus em outros lugares. Eu acho que é nesse ponto que nós deveríamos ter um pouquinho mais da coragem de Judite, sabe? De proclamar a verdade, né? De falar de Deus para todas as pessoas, independente de religião e de tudo mais. Eu acho que esse ponto que a Amanda trouxe, eu acho que é muito importante. Eu acho que onde a gente mais precisa desenvolver essa coragem é essa coragem espiritual mesmo, em relação às coisas de Deus. Gente, hoje a palavra que a gente mais escuta é medo. Eu tenho medo disso. Eu tenho medo daquilo. Eu tenho medo de fazer tal coisa. Eu tenho medo de assumir tal responsabilidade. Gente, assim, se a gente olhar para a história daqueles que vieram antes de nós, que nos antecederam, os santos, os mártires, as pessoas que entregaram a vida por amor a Deus, nós estamos vivendo numa época de pessoas covardes. Eu digo isso a começar de mim. Né? Se tem uma palavra que eu vivo dizendo pra cima e pra baixo é medo. Medo, 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 medo. E vendo o exemplo de Judite, porque Judite se levanta em coragem diante de um monte de pessoas que se acovardaram. E assim, não era qualquer pessoa, era o povo da igreja, né, que se acovardou ali. Eram os anciãos da época, era o povo a quem Deus tinha dado responsabilidades, era o povo da igreja, o povo próximo de Deus. Que no momento do desespero, no momento que a água começou a faltar, a comida começou a faltar, olha para Deus e dá um prazo para Deus. Fala, Senhor, olha, tem 5 dias aí pro Senhor trabalhar. Se o Senhor não trabalhar em 5 dias aí, a gente vai se entregar. E naquele momento, gente, não era só simplesmente o ato de se entregar e não confiou em Deus o bastante, não. O povo inimigo vilipendiava o nome de Deus, né? Profanava o nome de Deus. Então, assim, era mais do que o povo se entregar. Era profanar o nome do Senhor. Então, tinha mais do que simplesmente a honra do povo, mas a honra de Deus em jogo, né? Lógico que isso não muda nada em Deus, mas a cultura do Antigo Testamento era assim. Então, Judite, uma mulher viúva, que não tinha voz, praticamente, se levanta aonde aqueles que precisavam desbravar aquela situação em coragem mesmo, de confiança em Deus, se acovardaram, começaram a recuar, falaram, não, vamos se entregar, né, não tem problema. Judite se levanta, e o que eu acho mais bonito talvez seja o trecho mais bonito de Judite, é essa coragem, porque não é só a coragem de lutar ou de assumir o seu papel, mas a coragem de receber das mãos de Deus aquilo que era a vontade de Deus. Porque Judite fala pro povo, pros anciãos daquele momento, e ela fala assim, ainda que a gente sofra, ainda que a gente morra, ainda que a gente pereça nas mãos dos nossos inimigos, não é nada comparado ao peso dos nossos pecados. Essa é a coragem de quem ama a Deus. Fala assim, se a vontade de Deus for que a gente pereça, a gente merece mesmo a cólera de Deus, a ira de Deus. Então, assim, aquele povo se inflou diante de Deus, fala, Senhor, vai entregar as nossas mulheres, né, os nossos bens. Mas não, Judite trata aquela situação com outros olhos. É realmente a coragem espiritual de olhos no coração de Deus, olhos na vontade de Deus, falar, ainda que a gente pereça aqui, a gente merece. A gente o peso dos nossos pecados é muito maior. Mas ainda assim, Judite fala, não, mas Deus é bondoso, Deus é misericordioso, vamos rezar e pedir com humildade, e Deus fará algo a nosso favor, né? Eu vou fazer algo, né? Rezem por mim. E Judite fala assim, eu não vou contar nada do que eu vou fazer, a hora que eu voltar, vocês vão saber o que aconteceu. É a coragem de falar assim, não, se quem é para resolver não vai resolver, eu confio em Deus bastante para saber que é pelas mãos dele que nós receberemos essa vitória. E Judite assume seu papel. Eu acho que esse é o papel, principalmente da mulher. Como o papel da mulher de Judite ali revela mesmo a confiança em Deus. E é o que nós mulheres devemos fazer hoje. Se o mundo se acovarda, precisa ser o nosso coração corajoso a anunciar. Gente, tem um Deus forte bastante, muito mais forte que Holofernes, muito maior que Nabucodonosor, muito maior do que esse exército, muito maior do que esse cerco que impede de chegar água e comida. Há um Deus. Então precisa ser o nosso coração corajoso, porque se realmente tirar Deus, não tem coragem que subsista. A gente se afunda no medo mesmo.
e abraçamos com coragem os sofrimentos da vida terrena? Olha, posso falar por mim que eu não abraço muito com coragem, não. Assim como a Júlia falava que ela, o dialeto dela tem sido, estou com medo, esse é o meu. É o Lucas que o diga. Que eu tenho muito medo, eu sou uma pessoa muito temerosa, assim, de tudo, principalmente do sofrimento, né? Medo de perder pessoas próximas. Amanda é minha alma gêmea, gente. Medo de doenças, medo de tudo. E essa semana eu tava olhando uma coisa que me impactou bastante. Na questão de ter filhos. Eu sempre fico pensando muito. Nossa, mas se meu filho tiver uma doença, tiver uma coisa aqui, ou passar por um sofrimento, meu Deus, será que Deus permitiria um sofrimento para uma criança e tudo mais? Aí eu vi uma moça que ela falava assim, do Instagram, ela falava, a pessoa comentou na pergunta, colocou para ela assim, muito parabéns, que venha com saúde. E ela comentou assim, se não vir com saúde, vamos amar da mesma forma. E que coragem, né? Eu até arrepio, assim, porque, tipo, você tem que ter muita coragem para falar algo do tipo assim, né? De falar, não vi do jeito que nós queremos, veio do jeito que Deus quis. Porque quem manda lá, quem tá acima de todas as coisas, dos meus pensamentos, das minhas vontades, é Deus. Então, se ele viu que dessa forma era o melhor, com certeza, Deus, sendo um pai amoroso, misericordioso, tudo que é permitido por ele, com certeza é a melhor forma que ele encontrou. Porque se não fosse dessa forma, não fosse da forma que ele quisesse, talvez seria muito pior, talvez nós não aguentaríamos e tudo mais. É perfeita a vontade dele. Eu acho que eu não consigo abraçar o sofrimento com coragem justamente por isso, porque eu não consigo enxergar, talvez, ainda Deus como Deus da minha vida. Sim. Ainda que eu tente todos os dias e fale todos os dias, há algo dentro de mim ainda não nos tocou ainda, talvez a minha podridão, o meu pecado, ainda cai muitas vezes nisso, sabe? De não conseguir abraçar com coragem, né, o sofrimento da vida terrena. Claro que a gente não tem que ficar procurando sofrimentos, né? Vou ficar aqui, vamos ficar procurando sofrimento, porque é isso que Deus quer. Não é isso que Deus quer. Mas o sofrimento, ele nos santifica. Então, quando nós olhamos para o sofrimento com este olhar, eu acho que aí nós conseguimos entender, né, qual a magnitude e a grandeza de Deus e entender qual é essa virtude, né? Conseguir alcançar essa virtude da coragem. E pensando nisso tudo que a Amanda tá falando, né? Que nós nos reconhecemos muito nessas falas. Mas eu penso assim, acho que essa conversa é importante pra gente reconhecer, olha, isso é uma coisa que eu preciso melhorar. Sim. Né? Não, tipo assim, como uma justificativa isso, mas no sentido da gente tem que tentar conseguir essa virtude cada vez mais. Sim, né? e aquilo que a Bia falou no começo, na introdução desse episódio, a coragem não vem de nós. A coragem de Judite não veio de nós, mas vem de Deus. E é muito bonito isso. É de pouquinho em pouquinho, né? Vem de de uma passo vez em passo. toda. Né? Que Deus vai dando coragem aqui, outra ali. A oração de Judite, mais pra frente, Judite, a todo momento que ela está fazendo a vontade de Deus, ela pede pro Senhor, Senhor, me dá força. Senhor, me dá força. Senhor, sustenta a força do meu braço. Senhor, me sustenta. O tempo todo, Judite... Porque o tempo todo que Judite está no campo inimigo, Judite reza. Judite se prepara para rezar. Judite não come da mesa do inimigo, mas leva a sua própria comida. E ela, com muita astúcia, faz com que eles entendam, né? Mas na hora de cear com eles, Judite come da própria comida. Então, assim, Judite a todo momento pede coragem de Deus. Pede a força de Deus. Eu acho que é por isso que a gente vive num tempo, assim, de muitas pessoas frustradas. Porque esquece que o comando está em Deus, né? Eu falo isso pelo começo da pandemia. Todo mundo tinha muitos planos, muitos sonhos, né? Muitas coisas, e de repente veio uma pandemia que parou tudo, né? E aí a gente se vê frustrado, mas a gente esquece que é Deus, é Ele que está no comando, né? É como aqueles discípulos que estavam no barco, né? Que por um minuto esqueceu que era Jesus que dormia lá. Sim. Né? E por muitas vezes Jesus está conosco, Ele está conosco e nós esquecemos. Eu falei isso, acho que no episódio anterior, que uma das coisas que eu acho mais incrível assim, no Antigo Testamento das pessoas, das mulheres, enfim, é que eles não tinham a presença de Jesus como nós temos hoje, né? Falo hoje principalmente pela Eucaristia, mas eles tinham uma sensibilidade e uma intimidade com Deus tremenda, né? Nós estamos comungando a Jesus e muitas vezes estamos sendo incrédulos daquilo que Ele está fazendo, né? Quantas vezes nós estamos na fila da comunhão mesmo, acabamos de receber Jesus e esquecemos dos milagres que Ele nos dá toda hora, inclusive da nossa vida,
né? E quando a gente olha para isso, essa falta de coragem, esse medo que muitas das vezes nos paralisa, a gente esquece que tem o Senhor na nossa vida, né? E aí a gente acaba tomando o lugar desse Senhor, que é Deus. Sim, exatamente. E eu acho que um trecho, assim como eu tinha comentado, da oração da resposta de Judite para os anciãos da época, que ainda que eles perecessem, o peso do pecado era muito maior. Eu vejo nisso a coragem mesmo de abraçar esse sofrimento, porque não era fácil morrer na mão dos inimigos, né? E ver as pessoas que ama sendo mortas na sua frente, mas Judite entende, né, a coragem de, ainda que ela no Antigo Testamento não tinha a visão espiritual que nós temos hoje de vida eterna, de céu aberto para nós, Judite não tinha essa visão, mas ainda assim essa coragem a coragem de simplesmente amar a vontade de Deus, de cumprir a vontade de Deus, seja ela qual for, ainda que fosse esse sofrimento. Judite entende que a maior coragem é simplesmente essa: abraçar a vontade de Deus amorosamente. E estamos dispostas a seguir com confiança os desejos de Deus? Um exemplo de disposição e confiança, né, na vontade de Deus foi de Judite, né, como nós estávamos falando. Que ela pode ser que Deus não tenha dado já de imediato todo o plano dele para ela, né, sim. o que ele iria fazer até o final do plano. Mas ela teve a coragem. Podia ser que ela morresse, né, durante o plano ali, esse fosse o plano de Deus, né. Mas ela foi com coragem e com fé, né. Eu acho que é importante nós termos na nossa cabeça que nós não vamos saber tudo da nossa vida, exatamente. né? Tomei tal passo, então vou seguir por tal passo. Não Não tem é uma assim receita pronta, né? não Segue tem. aqui. A gente não sabe o que vai acontecer. Pode Sim. ser que a gente saia ali na rua e morra agora, né? Então é importante a gente ter essa confiança, essa disposição. Não, Deus, eu confio em ti. É difícil, muito difícil. É difícil de querer, porque a gente quer sempre estar no controle, né? Sim. Principalmente as coléricas, que tá tudo no controle toda hora. É muito difícil, mas é importante, né? Porque senão a gente fica meio biruta. Impossível, né? Exatamente. Então, pra gente encerrar, acho que a oração de Judite pode ser também a nossa oração, né? Pra que a gente peça essa ajuda pra Deus. Que Judite pede, né? Senhor, Deus de Israel, dai-me força. Olhai agora o que vão fazer as minhas mãos, a fim de que, segundo a vossa promessa, levanteis a vossa cidade de Jerusalém, e eu realize o que acreditei ser possível, graças a vós. Que nós possamos ter essa certeza. É graças a Deus, pela força dele, e coragem é a gente dar o passo e saber que Deus vai fazer tudo o que for preciso, todo o restante ele fará. Amém. Então, gente, obrigado a você que nos acompanhou até aqui. Não se esqueça de deixar seu like, comentar alguma coisa nesse vídeo, ajudar a gente a compartilhar e a gente se vê na próxima. Tchau, gente! Tchau! Você está sabendo da nossa novidade? Estamos com um canal no Telegram. Com conteúdo exclusivo para você, mulher. Basta clicar no link abaixo deste vídeo. E caso você ainda não tenha o Telegram, basta baixar gratuitamente no seu smartphone. É simples. Fácil. E rápido. Venha nos acompanhar. Deus tem muito a nos falar. Fiquem com Deus, até os próximos vídeos.